Bom dia, meus alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos voltando aqui de novo, retornando para fazer as gravações devido a esse lockdown que o governo ele estipulou para a gente de uma semana, né? Depois mais uma aí. Então, vamos gravar a primeira aula de contabilidade. Estamos iniciando o módulo de contabilidade, já visto que nós terminamos na semana retrasada o módulo de escrita fiscal e agora o de dando continuidade com o de contabilidade, que ele encaixa um no outro, que é justamente para que vocês possam ter uma visão ampla do final de tudo, né? Então a gente vem do escrita fiscal, vem da parte de pagamento, né? Contas a pagar, contas a receber, e aí chega na contabilidade, que é o final de tudo que a gente tem que bater o martelo para se ter. Então, o que é a contabilidade? A gente para pensar um pouco qual a origem da contabilidade, como é que ela surgiu a contabilidade, né? A contabilidade ela não surgiu à toa não, ela vem de muito tempo já, né? Ou seja, se a gente for ver, ela vem desde 1494, há muito tempo atrás, aí a contabilidade vem surgindo com essa situação. Então a contabilidade ela surgiu baseada em princípios filosóficos, em regras estabelecidas previamente e não por lei constitucional ou fiscal, como muitos acreditam. Ela foi utilizada, tá? Ela foi utilizada como método de organização de valores, de mensuração de crescimento de patrimônio e resultados alcançados, assim mantendo o dono e os usuários informados da necessidade. Então, o que é que a contabilidade surgiu? Ela surgiu para justamente organizar os valores dentro das empresas, não só isso, não só a questão de organizar os valores, mas ela também foi utilizada que teve a questão do crescimento patrimonial, né? E saber dividir o que é um crédito, o que é um débito, aonde você se encaixa um valor que entra, aquele valor que sai, e explicando para a parte fiscal, que é justamente para que você não possa ocorrer nenhum tipo de punição. Aí quem surgiu com a contabilidade, professor? Foi um italiano, um cara chamado Lucas Pacioli, né, que ele, na Europa, após o surgimento do método das partidas dobradas, o que é o método das partidas dobradas? Nem tudo que é crédito é débito. Então, para cada um crédito existe um débito, que é o que a gente vai aprender um pouquinho aqui. Ele é um pouquinho chato de entender, mas aos poucos vocês vão entender, tá bom? Então, o que é que ele fazia quando o Lucas Pacioli? Ele era um frei franciscano, que ele surgiu com esse tipo de método para organizar os vinhedos que tinham dentro do seminário lá. Então ele precisava organizar, mas para que ele pudesse precisar, ele tinha que ter um controle. E aí ele surgiu com a contabilidade, que é o controle do método das partidas dobradas, correto? Então, a escrituração deve ter relevância a partir do surgimento dessa escola, na qual também surgiram os registros patrimoniais, que é o que nós vamos ver aqui, que é bens, patrimônio, direito, a gente vai ver obrigações, essas coisas assim. Então, na América, devem origem dos princípios fundamentais da contabilidade, com regras de toda a escrituração da análise contábil. Então, a análise da contabilidade, ela é como se fosse uma escrituração fiscal, que ela chega para dar um impacto bem grande em relação a isso aí. É isso? Então, vamos lá. Na contabilidade, existem 4 situações. Patrimônio, que é um todo. O que é um patrimônio? Por exemplo, vamos dar um exemplo na tua casa. Se o seu pai comprou uma casa e tem uma casa, é um patrimônio, é um imóvel, correto? Então é um patrimônio que ele tem, beleza? Mas aí dentro da própria casa pode ter outros patrimônios. Existem os patrimônios, né, tangíveis e aqueles intangíveis, que a gente vai vendo aqui com o passar do tempo. Então, o que é o patrimônio? O patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações que pertencem a uma empresa ou entidade, né? Então, se existe uma empresa, ela tem um patrimônio, correto? Ela tem um patrimônio, e aí ela é uma obrigação, os bens e os direitos. Todo mundo tem um bem, todo mundo tem um direito e todo mundo tem uma obrigação. E ele diz, ó, conjunto de bens, direitos e obrigações pertence a uma empresa ou uma entidade. De acordo com o Sapori, que é o pensador aqui, o patrimônio se refere ao acervo de bens e direitos, assim como os recursos que financiam dos bens. O que são os bens, como eu falei para vocês? Bens é tudo aquilo que existe ou não existe. Não existe para você tocar, né? Então, olha aí, bens é qualquer coisa que possa satisfazer uma necessidade do homem
e seja suscetível de avaliação econômica, ou seja, ter preço ou bens são classificados em dois. Existe o bem tangível, que é aquele que tu pode tocar, entendeu? Tu sente geladeira, fogão, ar-condicionado, casa, carro, tudo é um bem tangível. E existe, né, existência física, como aí o carro, dinheiro, essas coisas que eu acabei de falar. E existe o intangível, que é aquele que você não pode tocar, mas ele existe. Vamos lá dar um exemplo. Senip, por exemplo. O nome Senip, tu pode tocar no Senip? Não. Mas existe, é uma marca. Por que ele é um bem? Porque ele traz os valores, ele traz recursos para dentro do curso. Então ele é um bem. Tá ali a marca, o nome, mas esse nome ele traz recursos financeiros. Então ele é um bem intangível, que são chamados de abstratos ou imateriais, por não ter existência física, né? Então, por exemplo, marcas, patentes, direitos autorais, letras de música, entendeu? Tudo isso são direitos, são bens intangíveis que você não pode tocar, mas ele existe. Então, ele traz recurso, ele traz valores para dentro da empresa e isso, a lucratividade vem, né? Porque o nome está ali, se o nome está ali, ele dá um impacto na sociedade, ele vende, ele contrata, ele financia, então ele traz recursos. E o que são os direitos? Já falamos do patrimônio, que é tudo aquilo que existe, né? O que são os direitos agora? Por exemplo, vamos dar um exemplo dentro da sua casa, sempre que é para tu possa entender. Se você vende, vamos supor, você é um vendedor, você vende joias. Se você vende um cordão, você tem o direito de receber, não tem? Se você vendeu, você quer receber. O próprio curso, o Senip, se vocês são alunos dele, vocês assistem aula, automaticamente vocês têm o direito de pagar para a empresa. Então a empresa ela tem o direito de receber esse valor. Se coloquem sempre no lugar da empresa. Então o direito é tudo aquilo que tu recebe, seja qualquer valor que seja, não importa. Importa que é o direito que a empresa tem de receber esse valor, beleza? Então são os bens, então vamos lá, os direitos são bens sobre os quais exercemos domínio, então nós exercemos esse domínio, mas não estão sobre a posse de terceiros. Por que não estão sobre a posse de terceiros? Porque esses bens são nossos, é da empresa, então ele tem esse direito. Aparece como patrimônio, como valores a receber. Exemplo, o cliente é teu, o cliente ele é um direito, ele é um patrimônio teu, duplicatas a receber, títulos a receber, tudo isso é um direito que você tem. Você tem o direito de vender, então você tem o direito de receber, correto? Porque se a empresa não recebe, ela não gera lucro, automaticamente ela não vai produzir e ela pode vir à falência, tá? E aí, já falei de patrimônio, que é um todo, tá? Como se fosse a empresa, e o patrimônio é a empresa, é um bem imóvel, é um ar-condicionado, é um carro, tudo isso. Já falei dos bens que são dentro da própria empresa, que é um ar-condicionado, uma cadeira, né, um computador, tudo isso. E já falei dos direitos que você tem que receber também. Mas toda empresa, se ela compra algo no mercado, ela não tem uma obrigação? Vamos supor que ela comprou material de escritório. Ela vai ter que pagar. Então, se ela tem que pagar, é uma obrigação. Não é verdade? Então, todo mundo que compra algo tem o quê? Uma obrigação a pagar. O que é uma obrigação? São os bens que encontram sobre nossa posse e o domínio sobre eles exercido por terceiros. Aí, nesse caso, já entra os terceiros. Nos direitos não existe, porque os direitos é seu, de receber o valor. Nas obrigações, são de terceiros, ou seja, pessoas que você deve. Você comprou determinado produto, você vai ter que pagar esse produto. Você não vai poder dizer assim, eu não vou pagar. Aí você vai ficar inadimplente no mercado. Então, são os terceiros. Aparece como patrimônio, como valores a pagar. Exemplo, duplicatas a pagar, títulos a pagar, tudo isso, fornecedores a pagar, é isso, material de escritório a pagar. Então, são os exemplos que eu estou dando para vocês das obrigações. E o patrimônio, ele é feito por bens, direitos e obrigações. Porque se tu for ver, olha aí, o patrimônio, aqui é o patrimônio. Os bens, né,
que é o imóvel, como eu falei para vocês, carro e outras situações, os direitos, porque tu tens o direito de receber, e as obrigações, porque a empresa tem obrigação de pagar o que ela compra, correto? Deu para entender mais ou menos aqui? Então, esse primeiro momento é que eu quero que vocês visualizem do que é um patrimônio, bem, direitos e obrigações, tá? Para que a gente possa entrar depois numa coisa chamada ativo e passivo, que aí eu vou ter que ir para uma parte prática para vocês. Então, nesse primeiro momento, é só a teoria para que tu possa entender um pouquinho de novo, tá? Então, entendam que a contabilidade, ela é o final de tudo. É tudo aquilo que você vende, que você recebe, que você paga, que você compra, a contabilidade ela computa. Ela computa para quê? Para que realmente ela possa se explicar para a parte fiscal, para o Ministério da Fazenda. Porque hoje, se uma empresa compra um carro, vamos supor, no valor de 350 mil, e esse carro ele não é computado, se chama sonegação fiscal. E isso é crime federal inafiançável, tá bom? Então, toda empresa que compra algo tem que justificar o porquê que está comprando. Até as ONGs, quando a gente fala de ONGs, a gente fala de igrejas, cooperativas, sindicatos, né? Porque eles não pagam impostos, mas eles têm que se explicar através de um balanço social para que ele está utilizando aquele bem, aquele dinheiro que ele recebe dos seus fiéis, para justamente não ter problemas futuros, tá bom? Então, nesse primeiro momento, a contabilidade mostra isso aqui. Eu vou estar enviando, além desse vídeo que eu estou gravando aqui para vocês, dessa videoaula, eu vou estar enviando o material em slide para vocês. Eu vou estar mandando também a apostila e vocês vão estudando. Aí vamos ver essa semana, até segunda-feira, se esse lockdown ele vai se prorrogar ou se ele vai acabar. Espero que ele acabe o quanto antes, porque daí é bem melhor para que a gente possa retornar e ficar próximo um do outro aí para trabalhar, tá bom? Então, nesse primeiro momento é isso. Espero que vocês tenham bons estudos, se previnam desse vírus, sabemos que é um vírus muito perigoso, preservar a vida da gente, a vida das pessoas que moram dentro da nossa casa é mais importante. Então é só um momento de 15 dias que estamos distante, mas logo, logo estamos voltando, tá bom? Valeu, galera, um bom dia para vocês, fiquem com Deus, um abraço, sintam-se abraçados por mim, estou com muita saudade. Fui!